Milda, bom dia a todos. Olha, é obviamente uma história muito complexa, que tem muitos capítulos nesses 14 anos, como você citou, que de fato envolve situações que saem do controle daquela pessoa só que publicava os documentos, mas é, acima de tudo, uma história sobre liberdade de imprensa e sobre poder. Porque vamos lembrar, né, o que é que o Julian Assange fez. Ele basicamente publicou matérias, basicamente documentos extremamente importantes sobre como funcionam os governos democráticos. E aí, principalmente, claro, o governo americano. Ou seja, nós não estamos falando de como funciona um regime totalitário naquele ou no outro país. Não. O que ele estava mostrando, e pelos documentos isso ficou explícito, é que numa democracia existe arbitrariedade, existe repressão, existe censura e existe o poder envolvendo absolutamente todas as decisões, mesmo quando o resultado pode ser eventualmente considerado como crime. Então, é isso que ele fez. Né? Isso a gente precisa colocar nesse contexto. Então, o grande, vamos dizer assim, o abalo que Julian Assange fez no mundo não foi publicar documentos secretos, foi publicar documentos secretos que revelavam tudo isso. Então, claro, era alguém que passou a ser estrategicamente, entre aspas, perigoso, porque, claro, revelava muitas das coisas que depois a gente ficou sabendo, enfim, de todo o funcionamento até do governo americano. Essa é um resultado, depois de tanto tempo, é sim um resultado de uma pressão internacional muito grande. E aí, claro, a gente tem o papel do presidente Lula falando, etc., mas nos bastidores, a gente sabe que o que de fato aconteceu foi uma negociação que envolveu, sim, o seu próprio governo, no caso da Austrália, o governo do Reino Unido, o governo americano, justamente para chegar a um ponto final. Esse ponto final envolve, como você colocou, ele reconhecendo a culpa por um dos crimes, não todos, né? E, ao mesmo tempo, o governo, na verdade, os governos já dizendo: olha, o tempo que você passou na prisão já seria o tempo que você seria eventualmente condenado. Então, aí é um grande acerto. Eu tenho várias perguntas, eu fico imaginando o que vai ser agora da vida de Julian Assange. O que é que ele vai. Eu duvido que essa pessoa que teve todo esse impacto no mundo e que tem esse espírito simplesmente vai dizer: olha, agora eu vou pescar. Né? Eu acho que não. Eu acho que, obviamente, ele vai tentar restabelecer algum tipo de função justamente nesse impacto tão grande que ele teve no Wikileaks há mais de uma década. Que curioso. E essa questão que até o presidente Lula, né, o Jamil traz, né, para o Brasil. Eu lembro quando ele esteve fora do Brasil, lembra que o Lula falou sobre isso. E ele fez até deu um puxão de orelha na imprensa brasileira, né? Você acha que o Brasil acabou não comprando essa briga do Assange? Aliás, poucos países compraram. Como é que o mundo reagiu em relação a isso? Olha, Fabiola, muito pouca gente comprou essa briga, essa é a verdade, né? Principalmente entre os governos. Os governos, e aqui principalmente eu vi a quantidade de vezes que esse tema foi tratado na ONU, era um silêncio constrangedor. Por que era um silêncio constrangedor? Porque, né, obviamente, o que o Julian Assange fez, insisto, foi revelar como funciona uma democracia, não como funciona o seu inimigo lá do outro lado. Né? E aí, claro, a gente pode ficar indignado com o funcionamento do governo americano, etc., do deep state americano, mas você pode imaginar que tinha vários governos democráticos pensando: imagine se fosse com a gente. Né? Então, aí você vê que, obviamente, há uma cumplicidade entre os poderes para dizer: olha, tudo bem, é um absurdo, etc., mas vamos deixar por aqui. Né? Alguns governos, sim, atuaram, o próprio Papa Francisco atuou. No caso do governo brasileiro, como você colocou, declarações e puxões de orelha, não apenas em relação à imprensa, mas em relação também ao governo britânico, mas de uma forma geral, eu insisto, pelo menos o que eu vi aqui foi uma espécie de silêncio acertado, né? Afinal de contas, não convinha a ninguém
ficar expondo muito como funcionam os bastidores de, né, serviços de espionagem, do que fazem de fato embaixadas pelo mundo. Enfim, tem muita história aí, e muita história que, obviamente, eu imagino que nós tivemos aí acesso com o que ele fez, acesso a uma ponta de um iceberg apenas. Você sabe que na nossa página tem até uma reportagem falando do irmão dele, agradecendo ao esforço global pela libertação. Vou até abrir aqui a reportagem, que é interessante, e agradece até o presidente Lula e o Papa. O irmão do Assange agradeceu os esforços, né? O irmão dele agradeceu ao que ele chamou de esforço global pela libertação do ativista australiano e citou autoridades como o presidente Lula e o Papa Francisco. O Gabriel comemorou a libertação do irmão e falou: estamos muito felizes e emocionados. Foi o que ele disse em uma entrevista a uma rede americana. E também lembrou que as negociações demoraram anos para se concretizarem. Foi uma campanha incrivelmente longa, levou anos de constantes negociações, protestos, envolveu milhões de pessoas ao redor do mundo. E aí disse: olha, conquistar a liberdade de Julian Assange tem sido um esforço global e é crédito de todos, do Papa, que defendeu Julian, o presidente Lula, do Brasil, o primeiro-ministro australiano. Foi um esforço global para libertar Julian. Você acha que o presidente Lula fez algum esforço maior, ou Jamil, você tem essa informação? Ele fez algum esforço maior? Olha, era uma apuração muito necessária. Agora, o fato dele Pergunta. ter dito isso no Reino Unido, numa mensagem direta ao governo do Reino Unido, obviamente tem um impacto, né? Você jogar na cara, inclusive do teu anfitrião, porque naquele momento era um anfitrião, da viagem, que aquilo ali era inaceitável. E naquele momento ele foi bastante duro. Em vários momentos, o pai de Julian Assange também esteve com o presidente Lula. Então, isso também aconteceu. Vamos ver, vamos eventualmente entender como foi, se foi além vamos dizer assim, das declarações. Uma boa pergunta para amanhã, viu, Fabiola? Uma boa, já deixa a dica aí pro Sakamoto. Ó, a esposa dele publicou há pouco. O voo de Julian Assange pousou em Bangkok e em breve vai decolar novamente e voará para o espaço aéreo dos Estados Unidos, onde ele vai comparecer perante um juiz, inclusive, dos Estados Unidos. E aí ela até dá a dica aí para que as pessoas sigam a hashtag AssangeJet, né? Para justamente ter os detalhes e os olhos atentos para o voo dele, caso algo dê errado, né? É o que ela coloca aí, caso alguma coisa aconteça, caso algo dê errado. E agora, hein, É, o Jamil, como você falou, é uma história complexa, é um assunto delicado. Qual vai ser o futuro de Assange? O que a gente pode aí falar sobre como deve ser esse julgamento dele? Como é que vai ser esse futuro de Assange? Fabiola, antes de mais nada, sobre esse tweet, fiquem de olho no jato do Assange. Não é vamos acompanhar em tempo real, porque é divertido acompanhar em tempo real. É porque, claro, é o governo americano, né? E está voando em direção ao espaço aéreo americano, mas numa ilha no Pacífico, numa das tantas bases que os americanos têm pelo mundo. Muito bem. Agora, claro, o ponto de interrogação era se eventualmente esse avião não ia fazer uma meia volta ou tomar outra rota e desembarcar no próprio território americano, isso na América do Norte. E aí, claro, a história seria outra. Então, claro, esse acompanhamento também tem esse objetivo, né, de você garantir que aquele acordo, porque esse acordo, uma ilha perto da Austrália, claro, porque ele vai se declarar então como culpado, vai receber então uma pena, essa pena é do tamanho já do tempo que ele passou já na prisão, e aí, obviamente, ele pode sair em liberdade, porque ele já cumpriu essa pena, e aí ficaria perto da Austrália. Então, tem toda essa logística sendo feita. Quanto à tua pergunta, claro, essa eu sinceramente tenho muitas dúvidas sobre dúvidas no sentido em que caminho ele vai tomar. Vamos só lembrar uma coisa: quando o WikiLeaks acontece, quando o Julian Assange começa a denunciar a internet, ou pelo menos o funcionamento da internet, olha só, nem existia o termo, pelo menos atualizado, fake news, né? Não existia o debate da desinformação, não existia o debate da disseminação do ódio, não existia o debate, claro, público, claro que internamente, claro que isso tudo existia,
mas não era um tema de governo, não era um tema de debate nacional, era acima de tudo, naquele momento, um tema de vigilância. Era isso que ele estava dizendo. A internet é um instrumento de vigilância. É como ele me disse, inclusive, é o maior roubo da história, o roubo de dados, né? Todos nós colocando dados, eu aqui colocando como é a minha casa, basicamente, o Sakamoto ali colocando quais quadros ele tem, o Josias também, enfim, todos nós colocando na internet toda a nossa história, toda a nossa vida, toda a nossa intimidade, inclusive. E isso, segundo ele, naquela época, era o grande roubo, porque isso tudo poderia ser usado por governos, por empresas, claro, para te vender. Olha, eu descobri que ele gosta de tal livro pela prateleira dele, então eu vou direcionar minha publicidade para tal livro, para aquela pessoa, para aquele outro jornalista, etc. Então, é esse o grande roubo que ele falava. Agora, ele vai ficar livre no momento em que a internet volta, na verdade, nunca saiu, mas vem a público com um outro debate, regulação. E aí? Né? Qual vai ser a voz de Julian Assange em relação à regulação, em relação à desinformação, à disseminação do ódio? Enfim, estou muito curioso para saber também, Fabiola. Aliás, tá aqui, ó. Abre a entrevista. É muito legal essa entrevista que o Jamil fez. Olha o Jamil aqui. Quanto tempo, hein, Jamil? Tinha cabelo O preto, olha cabelinho só. preto do Jamil. Ó, essa entrevista concedida a Jamil Chad, de Julian Assange, foi em 2013. Ele estava exilado na Embaixada do Equador e recebeu o Jamil para uma entrevista. Uma entrevista muito interessante. E o Jamil hoje, diante do acontecimento do dia, resgatou essa entrevista e publicou aqui na íntegra, mais uma vez, para que a nossa audiência possa ter acesso. E naquela época não se falava em desinformação, em fake news, esse termo, né? Era apenas uma referência, como você escreve aqui, à instrumentalização dos ataques do nazismo contra a imprensa. E aí, nessa entrevista, ele já havia entendido como o sistema funcionava. E ele definiu a web, né? Falando das relações do poder no mundo e tudo mais, ele falou assim, olha, isso se tornou o sistema nervoso central das sociedades. E chega a ser, isso é muito forte, né? Chega a ser mais determinante que as armas. O problema é que esse poder está se virando contra as populações. E aí é muito maluco, né, ô Jamil, porque recentemente o que estão falando é da inteligência artificial, porque aí a gente teve, nesses últimos anos, né, nesses 14 anos aí, a internet, a tecnologia, agora a inteligência artificial, e o risco disso para o mundo como um todo, né? Interessante, né? Muito. E como eu estava colocando, era um outro debate sobre a internet, mas ele ali, nessa entrevista, ele é muito claro, muito consciente, é muito didático até, dizendo, olha, isso aqui que nós estamos começando a usar é basicamente tão revolucionário que redefine o poder. Né? É mais potente, mais poderoso do que qualquer arma, inclusive. Então, ele traça um perfil da internet. Eu vou te confessar uma coisa, Fabiola. Eu lembro que eu saí daquela entrevista pensando, eu acho que o rapaz exagerou. E não, né? Óbvio que não. Era eu, o ignorante, totalmente ignorante. Quando eu fui ler, fui transcrever a entrevista, eu falei, nossa, é isso mesmo. Né? Olha o poder disso tudo que ele está colocando sobre a mesa. Né? Porque, de fato, nós estávamos, e era pós-Primavera Árabe, ou no momento da Primavera Árabe, todo mundo comemorando o fato de que a internet tinha possibilitado a queda do Mubarak, a queda do Ben Ali na Tunísia, né, que as populações estavam se mobilizando e que a internet era um caminho, era um instrumento, inclusive democrático, né, de vozes. Né? Não era só isso. Sim, eventualmente pode ser isso, mas o que ele colocava ali de uma forma muito clara nessa entrevista é que não, é que você tem ali naquele mesmo sistema um instrumento absolutamente potente de monitoramento e ele não falava nem de influenciar, de ameaça à democracia, não era isso, né? Era a capacidade de governos monitorar e saber tudo de você. E aí, claro, não, como assim o governo? E aí ele dá um exemplo que na época eu achei extraordinário, quer dizer, continua sendo. Ele diz: olha, Fabiola, você não lembra o que você pensava há 2 semanas sobre tal assunto. Você não lembra o que você pensava sobre o outro tal assunto há um ano. Mas o Google lembra. Por quê? Porque provavelmente você colocou a palavra ali no motor de busca,
né, para ver o que era, onde você ia, ou o que você queria comprar, ou o produto, ou sei lá, qualquer coisa. O Google mantém isso, claro, nos seus arquivos, e o que ele colocava era justamente as relações pouco transparentes entre todas essas redes e os governos. Ah, os governos totalitários da China? Não, o governo americano, o governo basicamente democrático, que tinha acesso a tudo sobre todos.